Amados, eu quero, antes de falar do nível, eu quero ler um texto com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Como nós estamos numa escola dominical, geralmente a gente faz dessa maneira. Eu vou estar falando aqui, nós vamos estar falando de alguns desafios do Níger, passando alguns vídeos e falando de testemunhos e desafios. E como é uma escola dominical, eu vou deixar aberto. Se alguém tiver alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, pode, pastor Alan. Você pode levantar a mão, perguntar, a gente vai responder. Se nós não soubermos, nós vamos chamar o universitário para responder, tá bom? Mas, se você tiver dúvida, não leve para casa não, né? Levanta a mão, pergunta, e a gente vai tentar responder, né? Como é a escola dominical, é mais fácil. Num culto, a gente não vai poder fazer isso, no culto da noite, mas agora, como é um estudo bíblico, eu acredito que a gente pode fazer dessa maneira, que muitas das vezes o missionário está falando, e às vezes vem uma dúvida na sua cabeça, e você fica com vergonha de perguntar, você não pergunta, leva para casa e esquece. Então aproveita a oportunidade. Nós não estamos aqui sempre, nós vemos o Brasil, o nosso programa agora é de voltar daqui 3 anos, então em 2023. Então aproveita a oportunidade, se tiver alguma dúvida pode perguntar. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a tua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É um texto bem conhecido no nosso meio, que mostra aquilo que Jesus estava fazendo quando ele esteve entre nós, em carne e osso. Jesus percorrendo cidades, aldeias, vilas, vilarejos, ensinando, pregando e curando toda sorte de doença. A Bíblia nos relata que multidão seguia Jesus Cristo. Nós temos 2 relatos da multiplicação dos pães e dos peixes no Evangelho de Marcos, onde na primeira multiplicação havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Talvez a gente possa pensar aí em torno de 10.000 pessoas perto de Jesus. E na segunda multiplicação, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós vemos que havia 4.000 homens perto de Jesus. E nós podemos talvez pensar aí em 6, 7.000 pessoas, entre crianças, mulheres e homens, já que a Bíblia fala que 4.000 homens estavam perto de Jesus. Então, ou seja, sempre havia uma multidão perto de Jesus Cristo. Dificilmente Jesus Cristo estava sozinho. Por onde ele andava, as pessoas vinham até ele por causa da alimentação, por causa das curas, por causa da palavra, porque Jesus fazia milagres, mas havia uma multidão. E nesse texto aqui nós vemos que Jesus, olhando para a multidão, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que estavam sem pastor. E Jesus então ele aproveita essa oportunidade para trazer um desafio para os discípulos que estavam com Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Jesus, olhando para os discípulos, disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a tua seara. Há 2.000 anos atrás, Jesus na terra, com 12 homens, tinha separado para ser discípulos. Jesus olha para aquela multidão, enxerga elas como ovelhas que não têm pastor e desafia os seus discípulos. A multidão é grande, há muitas pessoas e vocês são 12 obreiros somente. Mas rogue a Deus para que o Senhor envie trabalhadores para a tua seara. Trazendo para os dias de hoje, e é isso que eu quero trazer para a nossa alma, para a gente meditar juntos. 2.000 anos se passaram, desde que Jesus Cristo esteve aqui entre carne e osso. Ele veio e formou a sua igreja. Deixou 12 discípulos para que esses pudessem levar o evangelho a todos os povos da face da terra. Passado 2020 anos mais ou menos, aqui estamos nós, num domingo de manhã, aqui em São Gonçalo, e quando nós olhamos para o desafio de hoje de missões nacional e mundial, o desafio ainda é o mesmo. Multidões, uma seara grande e poucos trabalhadores envolvidos com a seara do Senhor. E aí me faz pensar. Nos Estados Unidos hoje há mais ou menos 200 milhões de cristãos.
Se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo país em questão de cristãos do mundo. No Brasil, o último IBGE em 2010, havia mais ou menos 40 milhões de cristãos. O IBGE ele é feito de 10 em 10 anos, então o próximo agora é em 2020. E eu estava lendo na internet e já se fala que nós somos mais ou menos no Brasil de 60 a 70 milhões de pessoas que vão numa igreja, de evangélicos. No mundo, nós somos mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões de cristãos, no mundo todo. Se nós somos tantos cristãos assim, o mundo tem 7 bilhões de pessoas e nós somos 1,5 bilhão de cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Mas se nós somos tantos cristãos dessa maneira, por que ainda a falta de obreiros? O que acontece com a maior parte dos cristãos que não se envolvem com a obra de evangelização? Se evangelização é algo tão claro na palavra de Deus. Nós podemos pegar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que o plano de Deus é um só, de trazer Jesus Cristo, desde o Velho Testamento, chamando Abraão, dizendo a Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, você vai ser grande, você vai ser famoso, você vai crescer, quem te abençoar, vou abençoar, quem te amaldiçoar, vou amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as nações da face da terra. Desde o Velho Testamento até o Novo, nós vamos ver que o propósito de Deus é de levar o Evangelho a todos os povos da face da terra. Não tem como eu ler a Bíblia e não ver evangelização na Bíblia. Não tem como eu ler a palavra de Deus e não enxergar que o plano de Deus é a evangelização de todos os povos da face da terra. Não há desculpas diante do Senhor naquele dia onde eu possa pensar em dizer, mas eu não conhecia missões, ou eu nunca vi missões na Bíblia, porque se você ler o Velho e o Novo Testamento, você vai enxergar missões. Se você leu só o Novo Testamento, você vai enxergar ainda mais missões, porque tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus é bem claro. Amém? Agora, por que então nós não entendemos como cristãos o papel nosso que é de levar o Evangelho a todos os povos da face da terra? Porque ainda nós estamos no ano de 2020 e ainda há mais ou menos 7 mil povos que não ouviram o Evangelho. Dos 7 mil povos, nós temos 2 mil povos não engajados, ou seja, povos que não há nenhuma igreja e nenhum cristão entre eles. Dos 7 bilhões de pessoas, quase 2 bilhões de pessoas não conhecem o Jesus que eu e você conhecemos. Mas se nós somos 1,5 bilhão de cristãos no mundo, se nós temos igrejas no Brasil e fora do Brasil que é lotado de pessoas, se nós temos lugares onde é uma igreja de frente para outra, por que há tanta necessidade? Quando eu olho para o Brasil é da mesma maneira. No Brasil nós temos mais ou menos 90 tribos indígenas que não têm a presença de um missionário entre eles. Nós temos mais de 2.000 comunidades ribeirinhas que não têm uma igreja entre eles. Nós temos os quilombolas no Brasil, no Nordeste do Brasil, em alguns outros estados do Brasil, onde não há uma igreja cristã entre eles. E no Brasil nós somos mais de 60 milhões de cristãos. Se somos discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos entender aquilo que Jesus Cristo trouxe para nós. Nós precisamos entender como cristãos que nós somos salvos. Amém? Que só Jesus Cristo pode salvar, não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ele nos salvou. Mas nos salvou para quê? Qual é o propósito de Deus enviar Jesus Cristo e formar a igreja na face da terra? Será que é para nós ficarmos de domingo a domingo louvando, adorando e louvando, adorando e louvando, adorando o Senhor, sem contagiar os que estão lá fora? A igreja ela é chamada a pregar o Evangelho. O próprio nome é igreja, eclésia, chamados para fora. Como cristãos, nós precisamos entender que o Senhor nos salvou e nos deu uma missão: de levar o Evangelho a todos os povos da face da terra. O apóstolo Paulo tinha essa convicção, a ponto dele dizer: ai de mim, se não pregar o Evangelho. A ponto dele dizer em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Paulo tinha essa convicção, os discípulos tiveram esta convicção, a ponto de quando o Senhor chama Mateus, a Bíblia fala que ele trabalhava, ele levanta e segue Jesus Cristo. A ponto dos discípulos que eram pescadores com seus pais, quando Jesus diz para eles, me segue, eles deixam suas coisas ali e seguem Jesus Cristo. Eles abandonam, porque eles entenderam que Jesus Cristo veio para nos salvar e para deixar para nós uma missão de levar o Evangelho a todos os povos da face da terra. Nós não temos outra missão senão a missão de levar o Evangelho. O discipulado e a missão caminham juntos. Como igreja, nós precisamos entender isto. A nossa pátria não é aqui na terra. Não adianta ajuntar tesouros nesse mundo. Nós não vamos levar nada. Mas podemos levar almas para o Senhor. E vale a pena servir a Deus. Desde a minha conversão em 96, há 24 anos atrás, eu sirvo a Deus quase integral. Desde 98 eu estou integral. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder viver para fazer a vontade dEle. Talvez você não vai ficar integral, talvez você não vai ser um missionário lá na África ou na Ásia, no Oriente Médio, mas você pode ser um missionário no seu trabalho, na escola onde você estuda, na universidade onde você estuda, no trabalho onde você trabalha, no ônibus, vindo para a igreja, você pode compartilhar o Evangelho com alguém. Nós precisamos ter essa convicção que somente Jesus Cristo salva. Não é a religiosidade, não é o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o espiritismo, é Jesus. Somente Jesus Cristo pode salvar o ser humano. Somente Ele pode transformar a nossa vida. Somente Ele pode mudar o nosso coração. Nós precisamos ter essa convicção e enxergar que a pessoa sem Jesus, ela está indo para uma eternidade de sofrimento. Há muito trabalho a ser feito. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas o que tem feito que nós, como cristãos, sendo numerosos no mundo, poucos se envolvem com o trabalho de evangelização. Poucos se envolvem com o trabalho de missões fora do Brasil. Eu me lembro que há 15 anos atrás, de 2000 a 2007, 2008, 2010, quando nós íamos em igrejas, participávamos de conferências missionárias, simpósios missionários, e você falava de missões, e você fazia o apelo, e muitas pessoas se levantavam e queriam fazer missões, choravam e vinham para frente, não, eu quero ir para o campo, e iam se preparar. Hoje eu tenho passado por muitos lugares, você faz apelo e ninguém. Quando um filho se levanta, mãe, quero ser missionário, a mãe fala, misericórdia, meu filho. Missionário não. Porque na mentalidade de muitas pessoas, missionário é ser mendigo. Missionário é aquela pessoa que não serve para nada na igreja, então você vai para missões. E para Deus, não funciona assim. Quando nós olhamos o exemplo na Bíblia, em Atos capítulo 13, quando o Senhor fala para a liderança da igreja de Antioquia, separa quem? Separa Barnabé e Saulo. E quem era Barnabé e Saulo? Eles serviram a Deus durante 1 ano em Antioquia, pregando e ensinando. Deus mandou os melhores para missões. Nós, no Brasil, nós vamos enxergar o ministério missionário como um privilégio de servir a Deus. Uma honra que Deus te dá de levar as boas novas de salvação a povos que não conhecem Ele. Nós precisamos ter essa alegria. O Senhor me escolheu para ser um missionário. Meu filho vai ser um missionário. Meu marido quer ser missionário e eu vou seguir ele, eu vou estar com ele. E não olhar isso como desprezo. Não, você não vai ser. Você vai ser um médico, você vai ser outra, mas menos missionário. Eu falo isso que eu já vi. Em lugares que nós passamos, igrejas e jovens,
falando para a mãe que quer ser missionária, a mãe fala, não, você pode ser tudo menos missionário. E é um privilégio ser missionário. Se o Senhor te chamar para pregar o Evangelho, aqui no Brasil ou fora do Brasil, obedeça a Ele. Se levante. Dinheiro não é problema para Deus. Deus é dono do ouro e da prata. A obra é dele. O coração do homem está nas mãos do Senhor, amém? Eu tenho vivido o milagre de Deus nesses 20 anos em missões. Temos visto milagres acontecer mês a mês, semana a semana. E não só na minha vida, de missionários que trabalham conosco no oeste da África. Ele é um Deus que chama, que capacita, que sustenta e que envia. O que o Senhor pede para nós, uma coisa, obediência. Se você obedecer, o Senhor vai usar a tua vida. Seja aqui no Brasil, seja aqui no Rio de Janeiro, ou seja lá fora. Deus vai te usar. Mas para que nós obedeçamos a Deus, nós precisamos viver como discípulo de Jesus Cristo. Talvez hoje há uma diferença em nosso meio, né? Eu vou para a igreja, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas todos nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Jesus veio para formar discípulo, amém? E nós somos discípulos. E o discípulo tem vontade própria? O discípulo vive para servir o seu mestre. E Jesus, por 3 anos, ele ensinou isso duramente para os seus discípulos. Nós podemos ver em vários textos da palavra de Deus, o Senhor falando sobre o preço para ser discípulo dele. E nós vamos entender nos dias de hoje, século 21, que nós cristãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo. E como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos obedecer ao nosso mestre. Jesus veio na terra, viveu aqui por 3 anos fazendo o ministério. E deixou uma tarefa para os discípulos fazerem, que é levar o evangelho a todos os povos da face da terra. Nós vamos ver, né, o grande mandamento, a grande comissão em Mateus 29, 18 e 19, onde fala, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Então serei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a promessa de que Ele vai estar conosco todos os dias é para quem obedece o versículo 18 e 19. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então se nós obedecermos a Jesus, Ele vai estar conosco. E aí você pode viver num lugar onde há terrorismo, que Ele vai estar com você. Você pode viver numa favela onde há tiroteio, que Ele vai estar com você ali. Você pode estar na rua pregando o evangelho, que Ele vai estar com você ali pregando o evangelho. Porque a promessa dele é que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas para que Ele seja conosco, nós precisamos obedecer o ide. Nós precisamos ser discípulos e obedecemos o seu mandamento. E aí nós vemos Atos capítulo 1, versículo 8, que é um versículo bem conhecido, né, no nosso meio, sobretudo no meio neopentecostal, né, recebereis poder de ser sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor nos deu uma ordem como discípulo dele: pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações da face da terra. E ainda Jesus disse: fazer discípulo aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Você pode talvez colocar Jerusalém como a sua cidade, Judeia como seu estado, Samaria o seu país e confins da terra, todos os povos além fronteira. E muitas das vezes nós não conseguimos entender isso como cristãos. E uma vez eu escutei um pastor ministrando no seminário que eu fiz da Horizontes, e ele disse que para mudar a mentalidade de uma pessoa pode demorar de 5 a 10 anos. Por isso nós temos que ter paciência, falar até mudar. Porque vai de 5 a 10 anos. E os discípulos também passaram por isso. Porque eles passaram 3 anos com Jesus Cristo, né, andando com Jesus dia e noite. Andava de dia nos vilarejos, cidades, aldeias, pregando o evangelho. À noite Jesus ia para o monte, eles iam com ele para o monte. Quando não dormia no monte, acordava de manhã e seguia pregando o evangelho. Durante 3 anos.
E Jesus, em cada ocasião, mostrando para eles que o evangelho era universal, que ele não veio só para os judeus, mas para os gentios também, que o evangelho deveria ser pregado para judeus e para gentios. Jesus, ele é morto, ele ressuscita, ele sobe ao céu e diz para os discípulos de levar o evangelho a todos os povos da face da terra. E nós vemos no livro de Atos a igreja primitiva. Após a descida do Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar a palavra, e a Bíblia fala do capítulo 2, 42 e 49, que a igreja se formou, e um era o coração do povo, eles ajudavam um ao outro, comiam junto, oravam junto, ouviam a palavra dos apóstolos. Era uma bênção a igreja, a primeira igreja. Mas a igreja não foi feita para ficar parada. A própria igreja é chamada para fora. E os discípulos então ficaram em Jerusalém, Atos 2, Atos 3, milagres acontecendo, que bênção, né? Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7, a igreja de Jerusalém. Mas Jesus disse: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Mas os discípulos com 3 anos de Jesus não tinham entendido e ainda tinham dificuldade de entender que o evangelho era para os gentios. Então, como eles não cumpriram Atos 1:8, o Senhor manda Atos 8:1, perseguição sobre a igreja. É até uma brincadeira no meio cristão, quando fala, quando você não cumpre Atos 1:8, o Senhor vai mandar Atos 8:1, perseguição, para que você possa sair de onde você está e anunciar o evangelho. E a Bíblia nos mostra que em Atos 8 houve perseguição na igreja, e eles saíram pregando o evangelho só para os judeus. Mas em Atos 8, a igreja sai, o evangelho chega na Judéia e na Samaria. Em Atos 10, o Senhor dá uma visão para o apóstolo Pedro, onde descia um lençol com animais impuros, e Pedro fala: Senhor, eu não vou comer isso, porque é impuro. E o Senhor fala: eu estou santificando, pode comer, mostrando para Pedro que o evangelho era também para os gentios. Em Atos 9, há a conversão do apóstolo Paulo, que eu vou estar falando à noite. Em Atos 10, Pedro tem essa visão. Atos 11, Barnabé busca Paulo, traz para Antioquia, onde por 1 ano eles servem a Deus, anunciando o evangelho e pregando lá em Antioquia. Em Atos 13, o Senhor, então, através do Espírito Santo, diz à liderança: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E aí nós vemos, então, o evangelho alcançando a 4ª parte de Atos 1:8, até os confins da terra. E aí começa as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas para nós entendermos que até para os discípulos tiveram dificuldade de entender que o evangelho era a todos os povos da face da terra. Então, por isso que nós, como cristãos, como missionários, pastores, nós não podemos deixar de pregar que a igreja precisa entender o seu papel de levar o evangelho a todos os povos da face da terra. Porque falando, uma hora ou outra, o Espírito Santo vai transformar a mente da pessoa que está ouvindo, e ela vai poder obedecer a Deus, levando o evangelho aqui no Brasil e fora do Brasil. Porque para isso Jesus Cristo plantou a igreja na face da terra. A ordem de Jesus é muito clara para nós como igreja. Eu gosto muito de um versículo no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14, quando mostra que Jesus Cristo ele designou 12 discípulos para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Esta é a finalidade do discipulado, para estarem com Ele. Jesus separou 12 homens para estar com Ele dia e noite. Durante 3 anos eles caminharam com Jesus Cristo. Eles dormiram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles viram milagres acontecendo. Eles viram Jesus pregando o evangelho para judeus e para a mulher samaritana. Eles viram Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios. O discipulado é isso, é estar junto. Nós formamos as pessoas estando junto com elas. Mas Jesus tinha uma finalidade em formar 12 discípulos. E isso eu gosto desse texto, porque ele é claro. Ele fala que Jesus separou, designou 12 para estar com Ele e para ficar sentado. Para ficar dentro de um local, adorando Jesus até Ele voltar. Não, o texto diz, para estar com Ele e enviá-los a pregar o quê? O Evangelho. Então o discípulo, ele é formado por Jesus Cristo. Jesus nos formou como seus discípulos, mas com uma finalidade: pregar o Evangelho.
Não é pregar a minha denominação. Não é pregar prosperidade. É pregar que Jesus Cristo veio para salvar. Que o homem ele é pecador. E que somente Jesus pode salvar o ser humano. Não é a religiosidade, não é eu estar dentro de uma igreja. Mas é você ter intimidade com Jesus Cristo. É você viver o que ele escreveu nos 4 evangelhos. É você viver como discípulo, anunciando as boas novas de salvação. É você amando o seu próximo. Por que as pessoas estavam perto de Jesus? Por que a Bíblia fala que havia 4, 5, 6, 10 mil pessoas? Todas as vezes Jesus Cristo tinha multidão com ele. Porque Jesus tinha compaixão das pessoas. Nós podemos olhar vários textos da Bíblia, nos 4 evangelhos, toda vez que vai haver uma cura, ou uma libertação, algum milagre, sempre vai vir a palavra antes, e tendo compaixão, olhando teve compaixão. Será que nós, como cristãos, discípulos de Jesus hoje, nós temos compaixão das pessoas? A compaixão faz a gente agir. A compaixão faz eu abraçar o meu próximo. Faz eu sentir a dor que ele está sentindo e poder fazer algo para ajudar ele. A compaixão me faz olhar para a África, para a Ásia, para o Oriente Médio, nas tribos indígenas, para os ribeirinhos, para os quilombolas, e querer fazer algo para poder levar o evangelho para eles, porque eu sei que a eternidade sem Deus é sofrimento. Mas muitas das vezes nós estamos preocupados conosco somente. Muitas das vezes eu só consigo pensar em mim e na minha família. Quando eu dou meu joelho é para orar por mim. Quando eu dou meu joelho é para orar pela minha família. Quanto tempo você passa orando pelo próximo? Até na questão da oração, eu sempre falo que nós precisamos aprender muito, com os muçulmanos. Porque eles oram 5 vezes por dia. No Níger, muitas das vezes, quando eu vou viajar para visitar pastores, nos vilarejos, eu acordo 4:30 da manhã, e 5 horas eu já saio com o carro para buscar outros pastores para ir comigo viajar. E a primeira oração deles é em torno de 5:30 da manhã, mas 5 horas já começa a ter aquele toque, para chamar o pessoal para acordar, para orar. E quando eu saio, muitas das vezes, você encontra os pais com seus filhos pequenos, 5:30 da manhã, indo para a mesquita para orar. Crianças, tamanho de Samuel da Eloá. 5:30 da manhã, indo orar. E aí depois eles vão orar às 9 ou 10 horas da manhã, ao meio-dia, a 1 hora ou 2 horas da tarde. Depende, eles têm 2 segmentos que seguem diferentes horários. Eles investem em oração. E nós, que Jesus Cristo deixou para nós a oração, nos disse, quando for orar, orareis assim, Pai nosso que estais no céu. E muitas das vezes nós oramos para nós, por nós. Não que seja errado orar por nós precisamos orar, colocar diante de Deus o que nós precisamos. Mas podemos deixar um tempo para orar por aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Porque eu tenho certeza absoluta que alguém orou por mim e me converter. Talvez a pessoa não conhecia, mas Deus levantou pessoas de outro país para orar pelo povo brasileiro. E em 96 o Evangelho me alcançou. No ano da sua conversão, o Evangelho te alcançou. Mas alguém orou por você. Como discípulos, nós precisamos ter convicção que o Senhor nos formou, nós somos discípulos, mas não para aí no discipulado. O Senhor nos deu uma missão. E essa missão é de levar o Evangelho a todos os povos da face da terra. E aí cabe você, diante de Deus, perguntar para Ele qual é o seu ministério. Pregar somente aqui ou se preparar e ir até os povos não alcançados. Porque há muito trabalho, queridos. Há muito trabalho. Eu me lembro que alguns anos atrás, ano 2000, quando eu participava de várias conferências aqui no Brasil, e eu me lembro que os missionários que pregavam na época, que trabalhavam no mundo muçulmano, no mundo budista, hinduísta, eles desafiavam
as pessoas que estavam participando a orar para que Deus quebrasse as barreiras do mundo budista, hinduísta e islamismo, para que a igreja pudesse avançar entre esses lugares onde não havia a igreja. E nós olhamos hoje, no século 21, ano 2020, as portas estão abertas, mas não tem obreiro. Quantos lugares que nós, como organização, nós temos trabalho, como World Horizon, trabalhos que já estão sendo feitos há anos, mas que os obreiros que estão lá hoje já estão precisando voltar para o país por causa de enfermidade ou porque já estão bem idosos, mas não tem pessoas para continuar o trabalho. As portas estão abertas, mas há falta de obreiro. E um dos desafios que eu tenho feito no Brasil, nesse tempo que nós estamos aqui, por onde eu tenho passado, é desafiar as pessoas a orar para que Deus mande trabalhadores para a tua seara. Agora é uma responsabilidade, pastor Alan, porque se você pegar o texto, Jesus mandou os discípulos orar, e depois, Mateus 10, eles foram enviados. Então você pode orar e talvez você já responda a sua oração, tome cuidado. Né? Talvez você vai orar para Deus, Senhor, mande alguém lá para o Níger, aí Deus fala, meu filho, é você. Hã? Né? A resposta da oração dos discípulos foram eles mesmos. Né? Eles foram enviados. Pode ler Mateus 10, versículo 5 em diante. Mas nós devemos orar, clamar a Deus para que mande trabalhadores para a tua seara. Os povos estão clamando. O mundo está preparado para ouvir o Evangelho. Agora nós estamos preparados para pregar o Evangelho. E como discípulos, um dos problemas que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, e talvez até no mundo, mas mais no Brasil, porque eu sou brasileiro, né, e conheço aqui o meu contexto, nós precisamos entender que o discipulado ele envolve algumas coisas. Não dá para ser discípulo e ficar preso nas coisas materiais. Não dá para ser discípulo de Jesus e não querer sair da zona de conforto e segurança. Não dá. Porque Jesus disse que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. A história da igreja mostra que desde Jesus até os dias de hoje, quem vive o Evangelho é perseguido. E nós não podemos querer ser discípulo e ficar numa zona de conforto e segurança. Porque se eu ficar em zona de conforto e segurança, eu não vou pregar o Evangelho hoje nem aqui no Rio de Janeiro. Porque há segurança aqui? Há segurança no Níger, Beli? Há segurança na Ásia? Nos Estados Unidos? Na Europa? Então, se eu não estiver disposto em sair da zona de conforto e segurança, a mudar a minha mentalidade, que o melhor lugar para mim estar como discípulo é no centro da vontade de Deus para a minha vida, independente se seja numa favela ou lá no Oriente Médio, onde há num país onde há terrorismo, se a vontade de Deus para a minha vida é estar no Níger, eu vou viver lá 100 anos e não vou morrer por causa de um terrorista. Porque a promessa dele é que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E em Marcos 8, 20, quando um homem fala para Jesus que queria seguir ele, eu gosto muito dos evangelhos, eu amo meditar nos evangelhos, porque Jesus ele não passa a mão na cabeça, né? Ele não fala, o homem chegou, Senhor, eu quero te seguir. Ele fala, vem meu filho, vamos junto, ninguém vai te tocar, está comigo. Ninguém vai te falar nada para você, você vai comer do bom e do melhor, porque o seu pai é o dono do ouro da prata, é o rei desse mundo. Não. Jesus olha para ele e fala, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Você está disposto a sair da sua casa? Ou melhor, você está disposto em não ter casa? Você está disposto em não ter uma cama para dormir? Um colchão que flutua, né? Que você deita nele e você sente que está flutuando. Você está disposto em
dormir uma noite num local cheio de pernilongo, que você pode pegar malária e morrer? Está disposto a encaminhar comigo e não ter aonde dormir? É isso que Jesus está dizendo para o discípulo. Eu, como filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? E hoje é uma das maiores barreiras que nós temos para servir a Deus em tempo integral. Porque eu quero servir a Deus. Não que seja errado ter casa, ter carro, ter uma cama boa, uma televisão boa, ter dinheiro, não é errado. Se Deus está te dando, glória a Deus por isso. Mas que isso não seja um empecilho para você colocar o ministério que você colocou nas suas mãos em prática. Nós não podemos trocar Jesus, a missão, por aquilo que Ele dá para a gente. E se o Senhor chamar você para ser missionário num lugar onde não vai ter o conforto que você está acostumado a ter, e seja disposto a obedecê-lo como discípulo dele. Porque para isso nós somos, Jesus plantou a igreja na face da terra, para pregar o evangelho. Para isso ele veio, ele passou o tempo todo aqui, os 3 anos de ministério, formando discípulos. O Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça. Nós precisamos sair da zona de conforto. E aí cada um de nós sabe o que é conforto para você, para mim. Aleluia, Jesus. Em Mateus 6, versículo 25 ao 34, o Senhor fala sobre a solicitude da vida, né? Daquilo que a gente queira que Ele vai dar para a gente, aquilo que a gente fica preocupado. Jesus aqui Ele promete 3 coisas: comida, bebida e vestimenta. Buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, que é essas coisas? Comida, bebida e vestimenta. Não foi casa, não foi carro, não foi dinheiro no banco, não foi ser milionário. Ele pode dar? Amém. Glória a Deus, Ele pode. Mas a promessa é de comida, bebida e vestimenta. Isso não faltou para os discípulos. E não falta para aqueles que servem Ele hoje. Talvez você vai ter para comer, talvez aquilo que você não está acostumado. Mas não vai faltar o básico para comer. Eu tenho visto isso em 24 anos de ministério. Não falta. Talvez não é a picanha que eu queria comer, mas vai ter o ovinho para comer ou uma carne de carneiro para comer. Mas vai ter, porque Ele prometeu comida, bebida e vestimenta. E nós, para servir a Deus tempo integral, ou em missões fora do Brasil, ou dentro de um lugar fora do seu contexto da cidade, você precisa ter isso em mente. O Senhor vai cuidar de você. Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Mas o que Ele prometeu em Mateus 6, do 25 ao 34, e sobretudo no versículo 33, que Ele fala: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas é o que Ele fala no contexto desse texto, que é comida, bebida e vestimenta. E isso tem sido hoje um dos grandes entraves para que as pessoas sirvam a Deus, sobretudo em missões transculturais. Ah, mas eu ainda não tenho tanto de sustento. Eu ainda não tenho um bom computador, um bom telefone, eu não tenho ainda tal para fazer. Se Deus te chamou, Ele vai te dar comida, bebida e vestimenta, e vai te levar aonde Ele quer que você vá. O que Ele pede é obediência para nós como discípulo dEle. Quando nós estudamos a história de missões, né, o que aconteceu no mundo? Nós vemos a história dos morávios. É linda. Como Deus usou essa igreja, essa comunidade dos moravianos. E o último deles, se eu não me engano, que foi enviado, né, quando o conde volta
de uma viagem e fala, olha, teve um povo, se eu não me engano, os esquimós, que pediram para enviar um missionário, e eu não tenho mais quem enviar. E aí um senhor de idade, né, se eu não me engano, um sapateiro, o conde desafia ele e ele fala, eu vou orar. Eu vou orar. E aí, se você leu a história, fala que ele foi, dobrou ali, orou 1 minuto, e falou, conde, eu vou. E aí o conde fala para ele assim, aquilo que nenhum missionário gosta de ouvir. Você vai, mas nós não temos nada para te dar. E ele fala, eu só preciso de uma sandália. E eles então arrumaram a sandália para ele. Foi para casa. De manhãzinhas, bem cedo, o conde vai para a casa desse sapateiro e bate na porta. E as pessoas falam assim, olha, ele saiu bem de madrugada ainda, porque ele falou que tinha uma missão a se fazer, não podia perder tempo. E foi, com uma sandália. Nós temos muito mais que uma sandália nessa manhã. E se você olhar a história dos esquimós hoje, há uma igreja entre eles. Porque um homem, com uma sandália, obedeceu o ID, de levar o evangelho a um povo não alcançado. Nós temos mais que uma sandália. Eu tenho mais que uma sandália. O que impede nós de colocarmos a missão em prática? E Marcos 8,34, quando Jesus diz para o discípulo, aquele que quer me seguir, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, Gálatas 2,20, mas Cristo vive em mim. O discípulo está morto para ele vive para o Senhor dele. Nós precisamos aprender, eu sei que isso não é pregado em muitas partes da igreja do Brasil, mas eu louvo a Deus porque aqui na IBC é pregado o Evangelho. Mas não se prega mais hoje, pastor Alan, que os cristãos têm que negar a si mesmo. Que os cristãos têm que tomar a cruz. Aí muitos acham que a cruz é o filho drogado, ou é o marido que não é cristão. Mas a cruz naquela época era a morte. Quando alguém estava com a cruz, é porque estava indo para onde? Para morrer. Então Jesus fala para o discípulo assim, eles sabiam que cruz era a morte, porque era o contexto deles. Então quando Jesus fala para o discípulo, você quer ser meu discípulo? Então você tem que negar a si mesmo e vir para a morte, meu filho. Mas se pregar isso hoje no Brasil, ou em boa parte do mundo, as pessoas não vão. Sai lá fora pregando e fala, você quer ser cristão? Está preparado para morrer? Está amarrado. Mas essa era a mensagem de Jesus. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. E não mudou. O que Jesus pregou há 2000 anos atrás, ele fala para nós hoje. A Bíblia não muda. Amém? Eu não tenho poder para mudar a mensagem do Evangelho. O Evangelho é esse. Que Jesus veio para nos salvar, para formar uma igreja e para deixar uma missão para a igreja pregar o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Ele. Eu só não estou, hoje nós estamos tanta dificuldade de fazer missões porque boa parte desses 1,5 bilhão de cristãos não estão vivendo o discipulado. Porque se esses 1,5 bilhão de cristãos no mundo vivessem, negassem mesmo, tomar a cruz e seguir, nós teríamos povos não alcançados hoje? Não. Nós temos 2.000 povos não alcançados, 7.000 povos não alcançados. E nós temos 1,5 bilhão de cristãos. Se eu mandasse 10 cristãos para cada um povo não alcançado, dos 1,5 bilhão, eu ia gastar 200 milhões de cristãos. Então o que está faltando é nós como cristãos, eu me coloco no meio, eu e você, vivemos como os discípulos de Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus, amém?
Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E o discípulo vive para o seu Senhor. E a promessa que Ele deixou para nós, que eu amo demais, em João 14, 1,3: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também no Pai. Eu vou preparar um lugar, mas vou voltar para buscar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Mas é uma promessa para quem? Para os discípulos. Então, queridos, vamos viver para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Viva para fazer a vontade dele na sua vida. Você foi salvo e o Senhor deu uma missão para você. Pregue o Evangelho, mas pregue o Evangelho. Pregue aquilo que Jesus Cristo pregou. Vamos sair da zona de conforto. Vamos negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Ele. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã, para mim, para o meu coração, que nós possamos nos examinar e ver: eu estou sendo um discípulo de Jesus Cristo? Eu tenho negado a si mesmo? Eu tenho saído da zona de conforto? Ou para mim é muito difícil? E que o Senhor possa ministrar o teu coração. E não é fácil, isso é uma renúncia a cada dia, mesmo para nós que estamos em missões há muitos anos, mesmo o pastor Ala, que é pastor já há muitos anos. É renúncia a cada dia, é negar a cada dia, é morrer a cada dia. Mesmo agora, a gente voltando para o Níger, muitas pessoas falam: vocês são loucos de voltar para lá? Você vai levar seus filhos de 3 e 8 anos para lá? Mas o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus para nossas vidas. Deus cuida. E quando for para ir para a glória, vai ser lá ou vai ser aqui, não vai mudar em nada. Se for o tempo de morrer, você vai morrer aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então é melhor morrer aonde? No centro da vontade de Deus para a tua vida. A nossa pátria não é aqui na terra. Todos nós vamos morrer, amém? Todo mundo, senão ninguém vai para o céu. Agora a melhor coisa é morrer servindo ao Senhor e fazendo a vontade dEle, amém? Quero pedir por irmão colocar para mim o PowerPoint.